Premiado em diversos festivais como Brasília, Roterdã e Lisboa, estreia nessa semana agora em circuito comercial o longa A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha. Francisca. Esta é a minha casa. E é muito simples. O meu quarto é aqui. Tu vais ficar aqui. Aqui? Uhum. Eu vivi em Belo Horizonte em 2011 e nessa altura conheci a Marília Rocha, que começou a ficar um pouco interessada sobre esse assunto da imigração, do que é que estava a acontecer em Portugal. Portugal estava numa crise bastante forte por essa altura. Enfim, a seguir a nos conhecermos e a uma conversa, penso que ela começou a ter uma espécie de ideia e de assunto que poderia originar um filme, ou seja, pegar numa história real, um processo, exatamente um excerto e um período de vida em que alguém está a regressar ao seu país, não é? Falar da questão de viver noutro país, mas também do que é regressar, porque isso foi, nós conhecemos numa altura, num período em que eu estava a regressar a Lisboa. Foi exatamente esse momento, foi o momento-chave, não é? Para a pesquisa do filme. A outra personagem do filme foi descoberta depois. Em coprodução com uma produtora portuguesa, a Terra Treme, descobriram a Elizabeth Francisca em Lisboa. Ou seja, a partir daquela personagem de Francisca, foi construída uma segunda personagem completamente oposta, um paradoxo, em Lisboa. O quê? O que deixa-me dizer? Estás grávida? Não. Vais-te casar? Não vou casar e acho que não estou grávida. Vais pedir alguém em casamento? Não. Foi também a minha primeira vez que eu vim ao Brasil, foi a minha chegada, foi o meu olhar novo, um olhar de descoberta, e isso veio, de certa forma, alimentar um pouco a personagem também. Belo Horizonte é uma cidade muito peculiar para mim, porque ela é uma cidade também recente, não é? E tem as pessoas são muito simpáticas, são muito acolhedoras e é muito bom ter essa recepção muito calorosa, que acho que é uma grande diferença do povo português. Eu gostei muito também da coisa um bocado caótica da cidade, há muito trânsito e é um bocado... Há uma boa sujeira, como eu gosto de dizer, e é como se em cada sítio há sempre uma pequena descoberta de algum pequeno tropicalismo, posso dizer. É uma cidade que parece que nunca para ao mesmo tempo, e isso é muito bom de viver. Meus óculos escuros, quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Acostumado com o desafio de retratar grandes nomes da literatura, Silviano Santiago assumiu mais uma vez essa empreitada em seu novo livro Machado, em que ele faz um misto de biografia, romance e ensaio para retratar os últimos anos da vida de um dos maiores escritores brasileiros, Machado de Assis. Machado de Assis é o personagem do meu novo romance, né, que se chama Machado. Eu fiz um recorte muito preciso na vida de Machado de Assis. Eu me interessei pelo momento em que ele fica viúvo. Portanto, são os 4 últimos anos da vida de Machado de Assis. Eu me interesso, então, bastante por um romance da sobrevivência, que é bem diferente de um romance que tem muito sucesso desde o século XVIII, que é o romance da formação. Aqui é o oposto, né? É um outro lado da vida. Esse romance de sobrevivência me fascina
porque, em geral, é um momento negligenciado da vida humana e até mesmo da produção humana. Você veja que dos 5 grandes romances de Machado, Memorial de Aires, que é escrito e publicado praticamente no ano da sua morte, é o menos conhecido de todos. E é um romance extraordinário. Naturalmente, o livro tem um caráter biográfico, mas é muito diferente você fazer a biografia de um artista pop, tipo, ponhamos Roberto Carlos, coisas desse gênero, e, obviamente, um artista da dimensão de Machado de Assis. O que está em jogo é a cultura brasileira. Então, nesse sentido, essa biografia ela não pode ser simplesmente um mapeamento da vida privada. Ela tem de se complementar, então, pelo que eu chamaria outros gêneros literários. E tem que se complementar pela história intelectual do período. Tem que se complementar pela história da cidade, já que a história da cidade é importantíssima para Machado de Assis. E tem de se complementar ainda, o que eu acho muito importante, não é? Com a própria organização mental de Machado de Assis. Ele era um grande leitor de Gustave Flaubert, né? O famoso romancista francês. Então, como Machado de Assis lia Flaubert, eu aproveitei também para começar a aproximar personagens que não seriam naturalmente aproximados numa biografia, porque realmente os dois não se conheceram, inclusive não vivem no mesmo período, mas um era leitor. Eu tive o cuidado de ver que na biblioteca de Machado de Assis estão todos os livros de Flaubert, todos. E então eu posso, com a forma romance, aproximá-los e aproximá-los até mesmo de Aleijadinho. Então você vai vendo, não é, que o livro, para resumir, o livro ele é híbrido. É uma mistura de biografia, de romance e de ensaio. Porque é dessa maneira que eu achei que a gente poderia compreender uma imaginação, uma mente, uma vida tão extraordinária quanto a de Machado. Buscando um refúgio de sua dificuldade de fala, Eduardo Fukushima encontrou na dança um lugar para ficar frente a frente consigo mesmo. Escolhi a dança porque eu achei que ia ser uma profissão que eu não ia ter que falar. Mas eu tô aqui agora falando, então acho que não tem jeito mesmo, né? Tem que falar, né? Bom, eu comecei a dançar só, né? Acho que eu sou mais conhecido mesmo como pelos meus trabalhos solos. O meu trabalho ele tá claro no próprio nome que eu dou para cada solo. Acho que o conceito tá aí já. E aí quem me vê dançando vai ver esse é o jeito que eu nomeio eles assim. Meu solo novo chama Título em Suspensão. Palco performance é tipo como entrar numa guerra ou como entrar por um jogo, assim. É tudo ou nada, entendeu? Mas tem uma prática que quando eu me encontrei com ela, eu senti algo mais profundo mesmo, né? Que são algumas práticas corporais orientais, como o Tai Chi e o Seitai Ho. Aí eu comecei a olhar as pedras também, né? E acho que esse meu trabalho novo ele tem a ver assim em como que eu viro um objeto, né? E não uma pessoa dançando. Todas essas práticas me
meditativas. Elas te põem face consigo mesmo. Acho que isso que é o mais rico, assim, né? Acho que é o pré-dançar, é o pré-criar, é o antes, assim. Acho que é isso. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai conhecer a Luísa Brina. Ela é lá de Minas Gerais e, além de integrante do grupo Graviola, ela também acaba de lançar o segundo álbum da sua carreira solo, o Tão Tá. Saca só. Vai dizer que não é forte essa prece de cantar e dançar e tocar junto. Vai dizer que não pode o prazer juntar promessa, cachaça e oração. Eu sou a Luísa Brina, sou cantautora. Esse termo é um termo emprestado do espanhol, assim, que tem uma galera usando, assim. É uma expressão, né, que quem canta suas músicas, assim, então cantautor. Do lado de cá, catamarã. Do lado de lá, sertão. O meu violão é Dorival, o dele é obrigação. Uma grande influência, assim, talvez seja o Gilberto Gil, assim, é um cara que eu admiro muito, assim, acho muito foda. Não só como de tema das letras, mas assim, como cantautor, assim, a onda do violão é um negócio que me interessa muito. Coisas espirituais também, assim, de alguma maneira estão nas minhas canções, assim. Mas mais espiritual, assim, não nada religioso, assim, mas no sentido da busca, assim, do que é isso, o que é a vida. Teve uma época que eu tive crise de pânico, então, acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar sobre isso, o que a gente tá fazendo aqui, de dar uns defeitos, assim, e de alguma maneira botar isso sei lá, transformar em canção mesmo. Viajo muito pro Maranhão, assim, São Luís do Maranhão, vou lá sempre ver as festas do boi, que é das festas do São João, na época de São João, assim, sempre fico assim, volto de lá emocionada, assim, o que é isso que acontece nesse lugar? Sempre me tocou pelas melodias, assim, maravilhosas, assim, chegava nos graves, nos agudos, e aquele ritmo, os tambores. Então isso também me toca muito, também as músicas, quando eu escrevo, assim, também às vezes tem a ver com isso, assim, com essa festa do boi. E às vezes é engraçado, porque minhas músicas nem são animadas, assim, mas eu acho que tem alguma coisa ali dos ritmos, assim. You lost a great chance and cried. Entrei pro Graviola em 2013, desde então, né, a gente tem produzido várias coisas, agora a gente tá lançando esse álbum, Camaleão Borboleta, foi gravado com o Chico Neves e a gente gravou com ele, estamos aí lançando pela Natura, assim, fazendo uma série de shows. Aurora, que me muero, que me acabo nesta noche de ronda, quando recuerdo las tristes canciones. Tô lançando o meu segundo disco e a gente ficou 2 anos e meio, assim, gravando. Nesse processo eu tenho uma banda lá que é o Liquidificador, que é uma banda gigante, somos 9 pessoas, assim. É bem divertido, assim, eu escrevo os arranjos, me divirto muito, porque com essa possibilidade, né, de sopros, violoncelo, muita percussão e aquela coisa tranquila, assim, de chegar, tomar um café, sentar, conversar, gravar uma coisa, gostei, não gostei, regravo. Então foi feito com muito cuidado, assim, muita calma. Tem músicas bem antigas, assim, que eu compus há muito tempo e que eu tinha o arranjo, que eu tinha vontade de ter esse registro dessas músicas. E tem músicas mais recentes também, então, na verdade, varia bem, assim, são épocas diferentes da vida, assim, os temas, a maneira também de compor, tem um pouquinho de tudo.